Muito bem, então dando continuidade aqui ao assunto de sistema nervoso, nós vamos falar sobre as outras células do sistema nervoso, as outras células nervosas que estão presentes aí ao redor dos neurônios e que fazem parte de todo esse processo de sinapse, esse processo que é necessário para fazer com que o cérebro funcione e tenha todo o seu processamento acontecendo ali constantemente. Veja, em um cérebro de um adulto, tem-se aproximadamente 86 bilhões de neurônios. São muitos neurônios de fato, são muitas células nervosas. Porém, para cada neurônio, nós temos várias outras células. Então, na verdade, no nosso cérebro, nós temos muito mais do que 86 bilhões de células. E são apenas as células dos neurônios. São apenas os neurônios. Nós temos muitas outras células no nosso cérebro que podem ser, por exemplo, astrócitos, oligodendrócitos ou as chamadas células da microglia. Então, nós temos o neurônio, que tem lá o corpo celular, o núcleo da célula, todas as organelas presentes nele normalmente, como outras células. Esse neurônio ele tem dendritos, que são terminais por onde passam as informações elétricas e químicas. Ele tem um axônio, que é o corpo, esse canal, digamos assim, maior, essa cauda maior do neurônio. Esse axônio, ele tem terminais também, ele também tem dendritos, digamos assim, que são os terminais do axônio. Então, no axônio, nós vimos que existe uma barreira isolante e aceleradora, que serve, assim como a borracha nos fios de energia, serve para fazer o isolamento, digamos assim, do impulso elétrico e para acelerar esse impulso elétrico no cérebro. Essa camada isolante que reveste o axônio, nós vimos que se chama bainha de mielina. Ora, essa bainha de mielina, ela é como se fosse uma roupa do neurônio. É como se ela fosse de fato um isolante, e essa roupa ela precisa ser construída ou costurada, digamos assim, por alguém. Essa roupa, digamos assim, ela vai se renovando o tempo todo. Então você imagina, existe ali uma pessoa, digamos assim, que é o alfaiate do neurônio. O neurônio é o grande chefe, né? Então ele vai ter as pessoas que o servem. Ele vai ter o segurança, que nós vamos chamar de células da microglia, que são as células de defesa. Nós vamos falar mais das células de defesa lá no nosso módulo de sistema imunológico, lá na frente. Mas as células da microglia são as células de defesa. Os astrócitos que você vê aí do lado, eles fazem a comunicação. E os oligodendrócitos, eles fazem essa construção da bainha de mielina. Então, eu sei que o nome é chato, são nomes chatos, né? Célula da microglia, astrócito, oligodendrócito, são de fato nomes chatos, mas são nomes decorebas. Infelizmente não tem o que fazer, é o nome da coisa, né? São nomes chatos mesmo, são nomes difíceis, mas são os nomes da coisa, né? Das células, das coisas que nós estamos estudando. Então, o oligodendrócito, ele é o responsável por fabricar a bainha de mielina. Observa que ali tem essas células azuis, estão com a legenda oligodendrócito, e elas têm ali umas perninhas, digamos assim, que estão indo até o neurônio, fazendo esse revestimento do axônio.
E basicamente isso já denuncia qual é a função dela. A função dela é construir a bainha de mielina, a fabricação da bainha de mielina. A outra célula vermelhinha que você vê na imagem são os astrócitos. O astrócito, ele é uma das principais células responsáveis pelo que nós chamamos de barreira hematoencefálica. Nós vamos ver ao longo das aulas que tudo chega nas células através da corrente sanguínea, através do sangue. Então, basicamente, as coisas que nós precisamos para gerar energia, para que as células funcionem, para que as células se mantenham vivas, são o oxigênio, a glicose, o fosfato, que vão formar o ATP. Nós falamos lá atrás, no módulo de introdução. Aqui, o neurônio ele também vai precisar gerar energia para sobreviver. Porém, como o neurônio é uma célula, digamos assim, especial, e é uma célula, são as principais células, digamos assim, do corpo, existe uma barreira para chegar ao neurônio. Essa barreira é a barreira hematoencefálica. Hemato vem de hemácias, que são as células do sangue. Então, hematoencefálica é a barreira entre o sangue e o encéfalo, as células nervosas. Então, o sangue ele não chega, né? A única célula que tem de fato no corpo toda essa barreira grande de proteção são os neurônios. Então, os neurônios, para que eles recebam oxigênio, etc., eles não recebem direto na porta de casa. Você imagina que as outras células elas moram em casas que ficam em ruas, normal. Quando vem alguém entregar alguma coisa, ele entrega direto para a pessoa, ele bate no portão e entrega direto para a pessoa. Mas o neurônio ele é diferente. É como se todos os neurônios morassem em condomínios. E para chegar aos neurônios existe uma portaria. Então a portaria ela faz a barreira entre o entregador e o condômino, né? Aquela pessoa que mora no condomínio. Então o neurônio é como se ele morasse em condomínio fechado. Ele tem uma portaria e tudo que vai ser entregue para ele passa por essa portaria. Tá? Então o astrócito, célula que faz parte dessa barreira hematoencefálica, célula que tem a ver com essa portaria do cérebro, ela é a célula que faz o transporte das substâncias necessárias para a sobrevivência da célula entre a corrente sanguínea e os nossos neurônios. Veja aqui então o exemplo de um astrócito. Observe que tem aqui um vaso sanguíneo representado em vermelho. Aqui nós temos o astrócito, o núcleo do astrócito, etc. Nós temos a bainha de mielina, aqui que está revestindo os axônios dos neurônios, né? E nessa bainha de mielina, os astrócitos vão se conectar. Então eles se conectam à bainha de mielina e à corrente sanguínea. Então, através da bainha de mielina, os astrócitos eles pegam aquelas substâncias, aqueles nutrientes, o oxigênio, a glicose, etc., que vem da corrente sanguínea e transfere isso para o neurônio. E aí a bainha de mielina, além de isolante e acelerador do impulso nervoso, ela ainda participa desse processo de filtragem. Na verdade, o próprio astrócito ele também leva nutrientes para a bainha de mielina e para o axônio. Nós vamos encerrar essa aula por aqui, vamos dar continuidade na próxima aula falando sobre neuroplasticidade. Caso você tenha dúvidas, caso algo não ficou claro, você pode deixar seu comentário, sua questão e nós responderemos assim que possível.